como é que foi o desenvolvimento do R7, enfim. Ô, gente, só uma coisa, o canal do professor Júlio Miranda se encontra aqui na descrição. Por favor, vamos se inscrever no canal Homem do Espaço, dar o like, comentar e compartilhar o canal dele. E dar o like e compartilhar também a nossa live. Professor, seja bem-vindo a bordo. Obrigado, comandante. Um abraço aí a todo mundo, ao pessoal que, como eu, segue o Arte da Guerra e está sempre aí assistindo os vídeos aí, sempre top de linha. Bom, gente, aí o que acontece? Os foguetes russos de hoje em dia, especialmente o foguete Soyuz, nas suas versões mais modernas, ele é descendente da família do R7. Muita gente, quando vai se referir ao Soyuz, que é super utilizado, se refere como R7. R7 é o nome do foguete básico que foi criado décadas e décadas atrás, como ainda na corrida da Guerra Fria, para estabelecer a supremacia em mísseis estratégicos da União Soviética. O foguete ele se manteve, a aparência básica dele, dos primeiros estágios, se manteve praticamente inalterada, e o desenho se mostrou tão bem pensado, tão robusto, resistente, versátil, que os soviéticos e os russos mantiveram esse desenho para todos os foguetes lançadores de naves tripuladas até hoje da Rússia. É o foguete de tipo mais utilizado na aeroespacial, é o foguete base de vários lançadores com várias especificações, vocês vão ver aí na apresentação que eu preparei, e ele é conhecido pela robustez, pela versatilidade, como eu já comentei, e é um foguete extremamente forte. Ele pode ser lançado em praticamente qualquer situação. Professor, só uma pergunta. O R7 ou alguma variante, uma evolução dele, está em serviço ainda? Sim, a variante que está em serviço é justamente o Soyuz. Entende? Nossa, mas quer dizer que é um projeto que tem quase 70 anos. 60. Desde 1953, 54, quando foi aprovado, o primeiro voo 57. Sim. É engraçado. Só fazer um parênteses aqui, pessoal, que é uma coisa muito importante. Eu estava lendo esses dias um livro sobre a Guerra da Coreia, o Yalo, e vale a pena o pessoal dar uma olhada. E é engraçado, professor, que os soviéticos estavam quebrando a cabeça para ter aeronaves mais potentes aí para poder lançar bombas atômicas nos Estados Unidos. Né? E acabou que eles foram para uma solução fantástica, que é essa família de foguetes aí, né? Um negócio estupendo e pouco conhecido do público em geral, né? Sim. Com o fim da guerra, a gente sabe que os Estados Unidos eles ganharam uma série de locais de espalhamento das suas tropas, especialmente da sua força aérea, na fronteira com a antiga União Soviética. E eles tinham bombardeiros de grande tamanho, de grande potência e em quantidade ao final da guerra. A Rússia não tinha isso. E ela não tinha, a União Soviética não tinha isso, não tinha as facilidades que os americanos tinham na época de ter bases espalhadas para praticamente o mundo inteiro e bases próximas ao território soviético. E, digamos assim, a moda na época eram os aviões de bombardeiro, os bombardeiros. E a União Soviética não tinha. Com a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha mostrou de forma prática para o mundo a viabilidade de ataque com mísseis de longo alcance, como com a V2. Só que a V2 foi um projeto que chegou tarde, tinha certas deficiências de logística, etc., e não pôde fazer uma diferença lá no fim da Alemanha hitlerista, né, que estava em debacle, né? Estava em queda,
mas ela mostrou ao mundo os foguetes. Os americanos perceberam o uso de mísseis de longa distância, de combustível líquido. Os americanos já tinham alguns projetos independentes, alguns governamentais mais tímidos. Os russos também tinham alguns projetos teóricos, alguma movimentação governamental, mas muito tímida. Alguns dos principais designers de foguetes, de aeronaves aeroespaciais, de foguetes, etc., da Rússia, alguns estavam presos em Gulag, em centros de detenção. Depois da guerra, com o fim da Segunda Guerra, os americanos receberam Wernher von Braun, que se rendeu a eles, preferiu se render a eles, foi com a sua turma para Alabama, afinal, fez lá o arsenal Redstone, e o Redstone deu o nome ao primeiro foguete operacional de satélites americano. Isso já é outra história. Os russos, eles invadiram a Alemanha. Quando invadiram, pegaram as bases alemãs praticamente vazias, porque os alemães tinham fugido para o Ocidente. Sobraram alguns engenheiros de segundo escalão, mas com know-how. Sobrou bastante material ainda do que foi evacuado pelos americanos, junto com von Braun. E eles mandaram, Stalin já havia tirado da cadeia os principais, alguns, dentre os que eu vou pensar, os principais designers, desenhistas de motores de foguete, desenhistas de estruturas voadoras de mísseis, e colocaram-nos para ir à Alemanha, fazer um reconhecimento e trazer material e pessoal da Alemanha para a União Soviética. Entre eles estavam Sergei Korolev e Valentin Glushko, cuja história entre eles é muito longa, eu não vou pincelar aqui, mas ela já daria uma live inteira. Levaram os caras e mais alguns, trouxeram os alemães, estabeleceram num polígono de teste deserto, no território da Ásia Central, chamado Kapustin Yar, e lá começaram a lançar os pedaços Frankenstein das V2 que eles conseguiram reunir, que sobrou dos americanos, digamos assim, e foram reconstruindo o V2 alemão. Só que o Korolev, que é um grande gênio, um dos grandes gênios da astronáutica, ele e os seus associados perceberam algumas deficiências da V2.